Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, né? E essa é uma conferência que está sendo gravada, vai ser transmitida aqui nesse grupo, né, da Sociedade da Santíssima Virgem Maria e será colocada no meu canal, que é 3 Vias Estudos Clássicos, né, onde eu abordo os livros clássicos lá e analiso grandes obras fundamentais da humanidade. E também vai ser disponibilizado o áudio no meu podcast também com o mesmo nome. Nessa conferência eu vou falar com vocês sobre o livro Imitação de Cristo. Vou analisar com vocês aspectos históricos, aspectos de detalhes sobre os santos em relação a esse livro e também analisar pessoas leigas que conheceram o livro, que tiveram alguma transformação de vida e até mesmo certos inimigos da igreja que trataram também sobre o livro, né? Então, para quem está assistindo na internet, essa é uma conferência voltada para o público católico. Então, a linguagem que eu vou abordar, tudo que eu for utilizar aqui vai ser nesse âmbito, embora o livro Imitação de Cristo ele seja interessante até mesmo para quem não é católico. Nós vamos ver isso, que várias pessoas de outras religiões também leram Imitação de Cristo e viram nesse livro uma fórmula de clássicos, né? Como nós abordamos no canal. Eu fiz uma pesquisa intensa, foram mais ou menos aí algumas madrugadas lendo sobre o livro Imitação de Cristo, e tem pouca coisa em português, infelizmente é muito pouco mesmo, né? Eu encontrei muito em francês e em inglês, né? E com essa pesquisa eu analisei a vida dos santos, analisei as biografias, analisei textos, citações e tudo mais relativas ao livro Imitação de Cristo. Eu usei também várias edições, né, que eu vou mostrar para vocês aqui a edição que eu utilizei. Temos aqui no mercado brasileiro, tem várias edições do livro Imitação de Cristo. Uma das mais antigas é essa aqui, que é uma publicação da década de 40, mas com texto de 1791, feita pelo bispo de Maranhão, naquela época, né, em 1791. E o nome dele é Dom Frei Antônio de Pádua e Belas. É uma tradução bem interessante. Outra tradução também que também frequente no mercado é essa aqui, da editora Ave Maria, né, que é uma tradução voltada aí para o pessoal que tem uma linguagem mais moderna, né? Tem as reflexões do padre Roquette também, junto com o livro Imitação de Cristo, e tem essa edição aqui que é a mais conhecida, que é publicada pela editora As Vozes, né? Essa é uma edição que tem tradução aqui do Frei Tomás Boehmeyer, que é uma tradução mais recente também, porém considero até bem fiel ao original em latim. E a edição mais recente é essa aqui da minha Biblioteca Católica, né, que é uma edição realmente muito bonita, né, pelo próprio esmero que a Biblioteca Católica tem, e com a tradução do padre Leonel, né, e que ele fez essa tradução aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no nome dele que eu acabei esquecendo. Padre Leonel Franca, isso. Ele é um padre jesuíta e fez essa tradução. E realmente uma tradução voltada para a questão estética também. Até a linguagem que o padre Leonel Franca também utiliza é bem estética, bem eloquente e tudo mais. Mas é uma edição realmente muito boa, né? E também irei utilizar aqui outros livros que servem como referência, né? Tem aqui o livro Filoteia, né, do São Francisco de Sales. O livro História de uma Alma, também da Biblioteca Católica, onde a Santa Teresinha também faz referência ao livro Imitação de Cristo. Outro também aqui, O Cristão Preparado para a Prática de Seus Deveres, de Dom Bosco, que também faz referência ao livro Imitação de Cristo. Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, que não é propriamente uma referência, mas evoca muito o livro Imitação de Cristo, aqui do Santo Afonso Maria de Ligório. E tem o Abandono à Providência Divina, né, do padre Jean-Pierre de Caussade, que também é uma publicação excelente, que tem muita relação com o livro Imitação de Cristo. Mas por que o livro Imitação de Cristo é relevante a ponto de eu fazer uma conferência? Poderia gerar várias conferências só sobre esse livro, porque é um livro realmente muito e fundamental para vários santos, objeto até de conversão, né? E é um livro controverso na história da humanidade. Por quê? Simplesmente não há uma autoria definida em relação a ele. As pessoas colocam, né, foi Tomás de Kempis, né? Você pode ver que está na capa do livro, Tomás de Kempis. Ou nesse outro livro, Tomás de Kempis. Esse aqui também, ainda que está com um título pequeno, mas está aqui, Tomás de Kempis. Na verdade, há uma grande controvérsia sobre a autoria, historicamente, e até hoje não foi definido ainda quem é o autor da Imitação de Cristo. Alguns atribuem ao Tomás de Kempis pelo fato dos manuscritos, mas
daria uma conferência também enorme só sobre isso, né? Eu fiz um estudo também sobre a autoria e é algo realmente relevante e interessante em vários aspectos. Eu gosto muito dessa edição aqui justamente porque ela teve esse cuidado de não colocar o nome Tomás de Kempis na capa, justamente pelo fato de ser uma atribuição e não uma autoria propriamente. Por que esse mistério? O próprio autor, no livro Imitação de Cristo, ele coloca, né, lá, logo no início, considere o que lhe dizem, sem se importar com o que diz. Non queras quis hoc dixit, sed quid dicatur attendi. Ou seja, não importa quem está falando, o que importa é o que está sendo dito, o que importa é o conteúdo e não quem fala. E tendo em vista esse ideal, é que ele deixou o livro anônimo. Isso era uma coisa até comum na Idade Média, né? Os autores não costumavam colocar o próprio nome para evitar a vaidade, até mesmo se o livro fizesse sucesso ou tivesse alguma consideração, ele teria certa vaidade de dizer, foi eu o autor, eu que escrevi, etc. Outros também até temiam, né, alguma represália, alguma atenção em relação ao livro que eles não gostariam. Enfim, existia esse costume, né, na Idade Média, na Idade Antiga também existia isso, né, de colocar o livro de forma anônima. Né. Tem outras citações também, né, si vis aliquid utiliter scire et dicere amanessere et pro nihilo reputare. Se quer saber e aprender alguma coisa, proveitosamente deseja que não o conheçam nem o estimem. Tem outra citação também, né? O verdadeiro conhecimento e desprezo de si mesmo é altíssimo e utilíssimo. Ou seja, o desprezo de si, coloca, né? Haec est altissima et utilissima lexio sus ipsus vera cognitio et despexo. Ou seja, o desprezo de si e a vontade de não ser reconhecido é algo altíssimo. Então, o próprio autor, em várias citações, coloca isso. Também tendo como exemplo o próprio Evangelho. No Evangelho, no capítulo 6 de Mateus, nós temos lá o nosso Senhor falando sobre os tipos de reza e tudo mais. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já tem o seu galardão. Ou seja, não fique demonstrando, se exaltando que você é uma pessoa que auxilia, que dá esmola aqui e tudo mais. No caso de Imitação de Cristo, é uma espécie de esmola intelectual. Ele não quis colocar o próprio nome nessa obra. Isso é algo realmente altamente relevante. Essa ideia de colocar nome na obra é uma coisa muito recente, é uma coisa aí por volta da origem da imprensa, né? Porque que havia já questões de direitos autorais, que as pessoas começavam a reivindicar questões financeiras em relação à venda dos livros, então a autoria passou a ser algo importante, tendo em vista essa questão também dos direitos e até mesmo da própria autoria e tudo mais. Então, há indícios, né, que foi feito aí durante a Idade Média, entre os anos 1300, mais ou menos, até o ano 1400, por aí. Esse é o período que consta justamente pelo fato das citações, né, do próprio livro Imitação de Cristo. É citado aí São Francisco de Assis, então é posterior a São Francisco de Assis. É citado outros autores também. Então tem vários autores que são considerados como sendo autores, né? Vários nomes são considerados como autores do Imitação de Cristo. São Bernardo de Claraval, Papa Inocêncio III, Tomás Galo, Davi de Albuquerque, São Boaventura, Hubertino de Casal, Pedro de Cobartino, Ludolfo de Saxônia, Henrique Guerre, Valer Hilton, São Tomás de Aquino, Mestre Eckhart, Goethe Grote, Henrique de Calcar, John Kempis, que é o irmão do Thomas Kempis, até o irmão, né, foi considerado como autor, Jean Charles de Gerson, Giovanni Gersen. São vários autores, vários nomes que foram colocados para serem colocados como tendo a autoria do livro, porém ainda permanece um mistério. No ano de 1652, na França, né, a França foi um principal vetor do livro. Né, eles fizeram várias traduções antes da imprensa ser inventada, né, no final do século XV. Já existia mais de 2 milhões de exemplares na França e traduções feitas. Né? Então a França foi um dos principais disseminadores do livro Imitação de Cristo. Mas o mundo todo, até o século XVII, já tinha traduzido, até mesmo árabes e pessoal assim, que não teriam conhecimento, o pessoal
da Índia também já tinha traduzido e tudo mais. Então o livro, assim que ele passou a ser conhecido e com a imprensa, ele começou a ser reproduzido várias vezes, até pelo fato de ser um livro pequeno, então mais fácil de ser reproduzido. Então depois da Bíblia, a Imitação de Cristo, nesse período, foi considerado como o livro mais lido e mais reproduzido pela imprensa. Então é algo realmente interessante. O livro fascina muitas pessoas, nós vamos ver aqui que é uma obra realmente encantadora e fala não só para a geração que foi escrita, mas para a nossa geração também. Aliás, eu diria que fala muito mais para a nossa geração do que as anteriores, mas nós vamos avaliar isso, né? Então, como eu disse, né, em 1438 é o manuscrito mais antigo que atribui a uma autoria. Em 1438 temos o manuscrito que atribui a Tomás de Kempis. Pelo fato de ter o nome de Tomás de Kempis é que as pessoas dizem que ele seria o autor. Mas a controvérsia é que nesse manuscrito diz que ele anotou e copiou por Tomás de Kempis. Então não é propriamente o autor. Antes de 1438 tem mais de 22 manuscritos. E esses 22 manuscritos não têm autoria e o mais antigo de todos é de 1418. Então o que se pressupõe é que alguém anotou os ensinamentos de alguém mais antigo, preservou isso, né? Com certeza deve ter sido algum monge, né? E aí tem uma disputa entre várias ordens para ver qual tipo de monge que era, se era beneditino, se era talvez da ordem de Cister, franciscano ou vários outros aí, agostiniano, etc. Então existe isso, né? Essa ideia de que foi alguém, um mestre antigo no final da Idade Média que passou isso, e Tomás de Kempis havia apenas reproduzido de textos já escritos. Mas ainda não é certeza, como eu já mencionei, que ele seria o autor, né? Temos também a edição de 1441, que tem o nome de Tomás de Kempis também, e com base nisso aqui, posteriormente, várias pessoas atribuíram e colocaram o nome dele. E aí há essa repetição. Foi atribuída a Tomás de Kempis, porque ele teve o primeiro manuscrito de autoria. E há essa controvérsia pelo fato de, como eu já mencionei, no próprio livro, o autor não quer ser mencionado como autor, ele não quer ser glorificado, não quer ter o nome exposto, né? Então não teria lógica de o próprio autor colocar e que foi ele que fez o manuscrito, sendo que aqui no próprio livro ele menciona várias vezes, mais de uma vez mesmo, sobre essa questão da autoria, que ele não queria ser visto com relação a isso. Em 1471 foi a primeira vez que foi impresso na Alemanha, em Augsburg, né, e por isso tem atribuído a autoria em relação a essa época, mas foi a primeira impressão. A partir disso, vários outros países começaram a imprimir também e fazer suas próprias traduções, né? Na França, como eu já mencionei, a tradução que teve mais sucesso foi a tradução de Pierre Corneille, né? Ele viveu na época do rei Luís XIV, o rei Sol, né? E naquela época a imprensa estava em ativa e esse Pierre fez essa tradução. Ele era muito considerado pela classe aristocrática da época, pelos nobres e pelo clero e tudo mais, e ele fez a tradução e foi imediatamente um sucesso estrondoso. Muita gente começou a reproduzir. Já existia vários manuscritos antes mesmo da imprensa, né? Mais de 1000 manuscritos foram encontrados antes da imprensa, o que é algo grandioso, porque reproduzir na mão ainda era algo assim que era diferenciado, né? E para poucos, né? Antes do período da imprensa. Enfim, teve essa grande ascensão na França, né? Em 1652 foi levado o caso da autoria para a corte do parlamento de Paris, porque havia grande controvérsia sobre quem seria o autor. Aí começaram a editar na imprensa vários livros com a autoria de tal, fulano de tal, fulano de tal, e havia brigas internas em relação a isso, né? A ordem beneditina reivindicava a autoria, a ordem agostiniana também reivindicava a autoria, etc. E houve essa controvérsia e levaram à corte do parlamento de Paris. E lá eles decidiram, né, em 1652, que o autor seria Tomás de Kempis, com base nos documentos mais antigos, né? Porém, mesmo tendo definido, e foi proibido então ser produzido na França livros que não têm a autoria de Tomás de Kempis, os próprios editores passaram a reproduzir também, porque eles acreditavam que o autor era o Jean-Charles de Gerson, ou então Giovanni Gessen, que seriam autores lá que eram padres, né, da França, e por isso eles seriam os autores. E por uma questão de nacionalidade, vários países também passaram a reivindicar a autoria, né? Tem alguns que são franceses, eles falam, né, que na verdade o texto era de São Bernardo de Claraval, e que passou os ensinamentos e que depois chegou no Gerson, e Gerson foi lá e anotou, e por isso tem o Imitação de Cristo.
Outros falam que seria mestre Eckhart, né, que teria feito e anotado com base nos ensinamentos dele, e alguém teria lá e copiado, chegado a Tomás de Kempis e também reproduzido. Então, a origem é incerta realmente. Então, por isso que eu acho mais sensato é não mencionar a autoria como esse livro fez aqui, né? Enfim, foi decidido, e como foi a publicação mais grandiosa, que teve mais sucesso, a França disseminou muito a obra, né, através da obra da tradução de Pierre Corneille, né, e alcançou a nobreza também, né, vários nobres passaram a ler todos os dias, o clero lia todos os dias cada capítulo do livro, né, chegou na época também do iluminismo, né, os próprios iluministas também gostaram da obra, como eu já mencionei, é uma obra tão universal que até mesmo Voltaire, né, que era considerado um inimigo da igreja, elogiou a obra como sendo uma obra fundamental. E na própria época dele mesmo ele diz, né, que essa questão da autoria era algo irrelevante, né, o que importava é que o próprio livro traz um bem, né. Então o próprio Voltaire elogiou também a Imitação de Cristo, né. O próprio Fontenelle, né, ele leu a obra também, fez até uma citação que está aqui no texto, né, que eu forneci para vocês. O Fontenelle era um iluminista, né, cientista, escritor, matemático, e ele disse o seguinte sobre o livro: a Imitação é o melhor livro que saiu da pena de qualquer homem desde os dias dos evangelistas. Então, um iluminista dizendo que é o melhor livro que saiu da pena dos homens desde os evangelhos, né? Então, havia essa coisa em relação ao próprio livro, né? Esses grandes elogios e tudo mais. Então, na França houve essa reprodução intensa, era como se fosse uma febre mesmo, todos liam, além de ler os evangelhos, liam todos os dias antes de dormir o livro e assim reproduziam. Era comum dar o livro Imitação de Cristo para os jovens, né, logo que eles completavam 14, 15 anos, já entregavam o livro Imitação de Cristo e a pessoa passava a ler praticamente todos os dias o livro, né. Nisso nós chegamos, com o passar do tempo, né, vários santos, né, já vou mencionar alguns aqui, leram e releram o livro, foram cativados aí pelo próprio texto do Tomás de Kempis. Chegando aí na época já da Revolução Francesa, né, muitos que morreram na Revolução Francesa, que eram católicos, leram a Imitação de Cristo poucas horas antes de morrerem, de irem para a guilhotina. Um deles, por exemplo, é o rei Luís XVI, que foi o rei da França, né, naquela época, e ele foi condenado à morte, né, e foi decapitado, né. Poucas horas antes de morrer, ele leu o livro Imitação de Cristo, especialmente aqui no capítulo 23 do primeiro livro, né, que fala sobre a morte e tudo mais. Então era comum na Revolução Francesa darem o livro Imitação de Cristo, uma cópia que era tão comum, né, e davam para os prisioneiros lerem antes de morrer. Da família do rei Luís XVI só sobrou uma pessoa, que foi a Marie-Thérèse Charlotte de France, né, que foi a filha dele que sobreviveu, a única filha que sobreviveu. A maioria dos filhos de Luís XVI morreram com 11 anos. E era constante, enquanto ela estava presa, ler o Imitação de Cristo também. Ela lia o Imitação de Cristo e o livro Voyages de La Harpe. La Harpe também era um escritor fascinante, né, da época do Iluminismo, teve correspondência com Voltaire, era muito considerado na época, e esse La Harpe também foi preso pela época da Revolução Francesa. E nesse livrinho aqui tem a reprodução aqui de um texto sobre como La Harpe encontrou o livro Imitação de Cristo na prisão durante a Revolução Francesa, né, que eu vou ler aqui para vocês. Estava preso, diz La Harpe, só em um quarto sombrio e profundamente triste. Havia já dias que tinha lido os Salmos, os Evangelhos e alguns bons livros. Seu efeito foi rápido, posto que, graduado, estava já restituído à fé. Vi uma luz nova, mas ela me causava espanto e me consternava, mostrando-me um abismo, o de 40 anos de extravios. Via todo o mal e nenhum remédio. Nada em torno de mim me oferecia os auxílios da religião. De um lado, minha vida estava diante de meus olhos, qual eu havia com o facho da verdade celeste, e do outro a morte, que todos os dias esperava. Medonha e feia, como então se recebia, sob o cadafalso já não se via o ministro de Deus para consolar o padecente. Não subia ali senão para morrer. Combatido o meu coração por estas tristes ideias, eleva-se a Deus a quem o mal conhecia, e de meus lábios saíam a furto estas meias palavras. Que devo eu fazer? Que será de mim? Tenho eu
tinha eu em cima da minha mesa a imitação de Cristo, e tinha-me dito que neste excelente livro eu acharia muitas vezes as respostas a meus pensamentos. Abri-o e deparo-me ao acaso com essas palavras: Eis-me aqui, filho meu, venho a ti porque me invocastes. Não li mais. A impressão súbita que experimentei é acima de toda expressão, e não me é mais possível exprimi-la que esquecê-la. Caí com o rosto em terra, banhado em lágrimas, sufocado em soluços, dando gemidos e vozes entrecortadas. Sentia meu coração consolado a dilatar-se, mas ao mesmo tempo pronto a partir-se. Assaltado de um tropel de ideias várias e de sentimentos os diversos, chorei largo tempo, sem que me restasse outra lembrança dessa situação, a não ser que meu coração não experimentou nunca a impressão mais violenta, nem mais deliciosa que essas palavras: Eis-me aqui, filho meu. Não cessaram de retinir em minha alma e de comover poderosamente todas as minhas faculdades. Então Laharpe se converteu depois que ele leu e viu esse trecho do Imitação de Cristo, passou a ler e refletir sobre o livro, e desde então ele passou a ser um antirrevolucionário. Ele que tinha apoiado a Revolução Francesa e tinha sido preso porque ele foi considerado como suspeito, agora depois ele passou a ser um antirrevolucionário. Ele foi liberado depois da prisão, sem sofrer a morte da guilhotina, e passou a escrever vários textos relatando o que ele via sobre a Revolução Francesa e criticando ela. E se tornou católico de fato, né, depois dessa leitura. E justamente esse era um dos livros que a Maria Teresa, que é filha do rei Luís XVI, estava lendo, né, desse autor. Enquanto ela estava presa, ela teve a notícia de que o pai dela havia sido morto, né, e teve essa coisa de ler a Imitação de Cristo várias vezes também. E passou a ler até o restante da sua vida também. Né. Vários outros autores, né, foram encantados pelo livro Imitação de Cristo. Um deles é o barão Gaston Jean-Baptiste de Rente, né? Ele viveu no século XVII. Esse barão, ele era muito rico e era o único filho, né, do barão de Rente. E pelo fato de ser o único filho, ele tinha que ter o dever aí de ter a reprodução e continuar a linhagem, né? E ele queria ser padre na sua juventude, com uns 14, 15 anos, porque ele lia justamente o livro Imitação de Cristo. Porém, como pelo fato dele ser o único filho, a própria família exigiu que ele se casasse e tivesse filhos, né? E depois de ter casado e tido filhos, mais com a idade avançada, né, ele decidiu que ele poderia fazer alguma coisa em relação aos seus próximos, né? E montou uma atividade filantrópica, né? Fez uma associação que foi aprovada pelo bispo na época, Associação de Sapateiros, e cujo o dinheiro era destinado à entrega dos pobres, né? Ele foi uma origem do que a gente conhece como filantropia, mas basicamente, né? E ele fez esse ato. Depois que ele morreu, abriram 9 anos depois da morte dele o caixão e perceberam que o corpo estava incorrupto, né? Então ele lia muito com frequência o livro Imitação de Cristo, e era um guia, sempre andava com um livro em suas mãos, né? Onde ele ia, apesar de ele não ter se tornado sacerdote, ele seguiu a igreja também. Outro exemplo de pessoa que seguiu e leu a Imitação de Cristo com frequência foi o São Benedito José Labre, né? Ele, também do século XVIII, ele leu a Imitação de Cristo e lia com frequência, e aos 22 anos ele decidiu que ele seria um padre e que ele ia seguir aí algum monastério, seria monge, etc., né? Porém, ele passou a ser peregrino, e ele passava a peregrinar, a viajar por toda a Europa, e sempre andava com ele um livro da Imitação de Cristo e uma versão do Novo Testamento, e também um rosário junto com ele. E ele passava a falar com os mendigos, a pedir esmola e ao mesmo tempo tentar auxiliar as pessoas que ele encontrava, né? E ele ia de monastério em monastério procurando ser aceito, e nunca era aceito pelo fato da debilidade que ele tinha na sua saúde, né? Ele tinha uma doença que não permitia ficar em monastérios. Então, ele foi canonizado pelo fato de ter esse ato de perseverança sempre e viajar por toda a Europa, sempre pregando o que a igreja dizia, né, e tudo mais, e lendo o livro Imitação de Cristo também para várias pessoas lá. Então, é um exemplo aí de santo, né, o santo São Benedito José Labre. E ele era da França, justamente como eu falei, da origem aí, da grande expansão do livro Imitação de Cristo. Enfim, tem vários santos, eu poderia enumerar vários, né? Eu vou falar de alguns aqui ao longo
dessa palestra, né, que são relevantes também. Outro exemplo também de pessoas que não eram relacionadas à igreja necessariamente, mas que também elogiou a obra, é o Honoré de Balzac, né, que era um escritor francês, e tem a citação dele na segunda folha, logo no meio aí. É impossível não ser apreendido pela imitação de Cristo, que está para o dogma como ação para o pensamento. O catolicismo vibra, move-se, agita-se, anda de mãos dadas com a vida humana. Esse livro é um amigo seguro. Ele fala a todas as paixões, todas as dificuldades, até mesmo mundanas. Ele resolve todas as objeções. Ele é mais eloquente do que todos os pregadores, pois a voz é sua, surge em seu coração e você a ouve pela alma. Finalmente, é o Evangelho traduzido, adaptado a todos os tempos, sobreposto a todas as situações. É extraordinário que a igreja não canonize Gerson, pois o Espírito Santo evidentemente animou sua caneta. Nós vemos aqui que ele fala, não canonizou Gerson. Para ele, na França, Gerson era o autor, e existe toda essa controvérsia sobre quem seria o autor. Naquela época, na França, se considerava como Gerson sendo o autor da Imitação de Cristo, né? E Honoré de Balzac dizia, por que não canonizou se a obra eleva tantos santos, se a obra é tão lida pela igreja, e até hoje não canonizou o autor? Justamente pelo fato de que ele é anônimo, ainda não se tem certeza sobre a autoria, né? Embora recentemente as pessoas atribuam ao Tomás de Kempis, né? Enfim, e o Honoré de Balzac, né, ele leu com frequência, como pode ser visto aqui na própria citação. Na França também, outro exemplo muito conhecido, que é querido por todos, né, é a Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela leu com frequência o livro A Imitação de Cristo. Temos aqui o seu próprio relato no livro A História de uma Alma, né, onde ela relata quando ela estava lendo o livro, e o que ela achava sobre o livro Imitação de Cristo, né? Ela diz aqui nessa versão da Biblioteca Católica, na página 87. Havia já longo tempo que a minha alma espiritual se vinha sustentando com a finíssima farinha da Imitação de Cristo. Único livro que me fazia bem, por não ter ainda descoberto a mina de tesouros que o Evangelho encerra. Achavam muita graça e riam-se até em família de eu não largar nunca o precioso livrinho, chegando muitas vezes minha tia a abri-lo ao acaso e a mandar-me dizer de cor o capítulo que saíra. Ou seja, ela sabia tanto, lia tanto o livro de Imitação de Cristo, que ela já tinha decorado praticamente todos os capítulos e sabia de cor o livro, né? Era algo comum nas famílias, como eu já mencionei, na França, entregar cópias de Imitação de Cristo para os jovens, né? Ela leu Imitação de Cristo justamente nessa idade, com 14 anos. Tem outra citação dela aqui também, sobre a Imitação de Cristo. Para sair desta apatia espiritual, recorro à Sagrada Escritura e à Imitação de Cristo, onde logo me aparece um maná escondido, sólido, puro. Então, para Santa Teresinha do Menino Jesus, lê São João da Cruz, Imitação de Cristo e os Evangelhos, onde ela encontrou aí no livro Imitação de Cristo, um maná escondido, que o próprio autor diz aqui logo no início do livro, né, que a leitura e o conhecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo leva a esse encontro desse maná escondido, né, sólido e puro. Né. O próprio São Francisco de Sales também, né, o São João da Cruz leu também, São Francisco de Sales leu, escreveu o Filoteia também, tem muitos elementos aqui do livro Imitação de Cristo, né. Enfim, a Santa Teresinha do Menino Jesus se fascinou com esse livro. Tem até um livro que foi publicado pelas edições do Carmelo em 1999, de autoria de Constante Tonnier, onde ele analisa os ditos de Santa Teresinha do Menino Jesus sobre o livro Imitação de Cristo. O próprio livro chama O Livro de Imitação de Cristo e Santa Teresinha do Menino Jesus. Toda em francês, não tem tradução em português. Lá ela analisa todas as citações dela em cartas e nos livros e tudo que ela relatou sobre o livro Imitação de Cristo. Então são várias coisas que deram a origem desse livro também. Outros santos também, como eu já mencionei, citaram o livro, né, são vários. Também no âmbito intelectual, Sertillanges, né, Padre Antônio Sertillanges, que era considerado aí um intelectual da sua época, e ele citou o livro como referência, como sendo objeto de meditação frequente. Também o padre Gretry, né, que também da França, citou como referência. Jean Guiton também, que é o autor do trabalho intelectual, citou como referência para ser meditado também. Ou seja, na França, como eu já mencionei, era algo muito comum também. Então, o livro trouxe esse fascínio para vários santos, para várias pessoas.
também chegou no âmbito da Inglaterra, né? No Reino Unido, que nós conhecemos hoje, também foi muito influenciado pelo livro Imitação de Cristo. A Lady Margaret Beaufort, né? Ela é a mãe do rei Henrique VII e também a avó do rei Henrique VIII. Ela teve acesso à edição francesa do livro Imitação de Cristo, foi a tradução, e como ela tinha acesso à própria língua, né, francesa, ela traduziu para o inglês a primeira tradução do Imitação de Cristo. Né? Então veio dessa questão da França ter o sucesso aí em relação ao livro, e ela fez a primeira tradução para o inglês e passou a ser comum também na Inglaterra o livro Imitação de Cristo. Então, as pessoas passaram a ler e reler a obra, a reproduzir na própria imprensa e tudo mais. Né? A própria Lady Margaret, ela tinha como confessor o bispo, né? Então bispo Fisher, né? Que depois passou a ser bispo. Né? E hoje ele é considerado como santo, né? Santo John Fisher. Né? E dessa época, como eu falei, era muito influente também na Europa toda, né? Basicamente. São Thomas More leu e releu todos os dias o livro Imitação de Cristo. Né? Thomas More ele foi o chanceler do rei Henrique VIII e ele tinha essa coisa de ser muito fiel à igreja e seguir todos os preceitos. Né? Ele queria ser um padre, porém não foi possível para ele, né? E ele teve que se casar, porque ele disse que era melhor ser um bom homem casado do que ser um padre ruim. Então por isso ele decidiu se casar e ser um bom pai de família, né? Ter várias filhas. A filha dele foi uma exímia intelectual, né? Sabia várias línguas e tudo mais, e todos liam a Imitação de Cristo na versão original e na versão traduzida também da Lady Margaret, né? E Thomas More ele recusou a divisão, né, que estava sendo feita pelo rei Henrique VIII. O rei Henrique VIII queria se divorciar da primeira rainha que ele havia casado, e como o Papa não concedeu o divórcio, ele decidiu criar sua própria religião, aí que surgiu a Igreja Anglicana. E o Thomas More não aceitou isso e ele foi condenado, né, à morte. E em sua prisão ele lia o livro Imitação de Cristo, assim como o rei Luís XVI também na Revolução Francesa, Thomas More também lia. O próprio John Fisher também, que foi canonizado também junto com Thomas More, também não aceitou o que o rei Henrique VIII... O próprio Papa nomeou ele como cardeal ainda na prisão, e lá ele lia também o livro Imitação de Cristo. Né? Ele que foi o confessor da Lady Margaret, que fez a tradução do Imitação de Cristo para o inglês. Então Thomas More recomendava e dizia que o livro Imitação de Cristo, se todos os ingleses lessem o livro Imitação de Cristo, muita coisa seria poupada em termos de guerra, em termos de segurança pública, né? Em termos de qualidade da vida do inglês, etc. O livro Imitação de Cristo poderia proporcionar isso, né? Independentemente de quem fosse anglicano ou católico, ele traria aí algo de proveitoso a todos, né? Enfim, no âmbito inglês, como eu já falei, teve também muita influência. Lá os monges cartuchos, né? Eles eram os principais divulgadores. Na França também os cartuchos também eram divulgadores, mas no âmbito inglês era especialmente dedicados a eles. Os monges beneditinos também, como eu já falei, eles eram um dos que diziam que seriam os autores, né? A rainha Catherine Parr também, que foi a sexta esposa do rei Henrique VIII e a última esposa dele, fez também sua própria tradução do livro Imitação de Cristo, né? E propondo aí em 1545 essa tradução. Então, como surgiu a igreja anglicana, né? Ele não poderia proibir, porque a própria avó dele havia feito a tradução da Imitação de Cristo e a sua última esposa havia feito a tradução de Cristo. Então não havia como proibir a tradução, porque sendo um livro católico e agora surgindo uma nova igreja, ele permaneceu e muitos fiéis passaram, mesmo sendo anglicanos, a ler o livro Imitação de Cristo, né? E justamente pelo fato de que a avó do rei havia feito a tradução, já era muito comum, né? Assim como a própria Bíblia também, né? Posteriormente foi feita a própria tradução da Bíblia, né? Com o rei James e tudo, mas o livro Imitação de Cristo também foi feito várias traduções em inglês também, e foi bem recorrente na Inglaterra e tudo mais, né? Houve essa tradução, como eu falei, da Catherine Parr. Ela tentou fazer uma certa moldura do texto para tentar adaptar a igreja anglicana, para tirar algo que consideravam que iria ser contrária às ideias da igreja anglicana. Porém, a edição que fez mais sucesso foi a edição da Lady Margaret, e ela que incentivou várias igrejas, criações de várias igrejas, fez doações para monastérios e tudo mais, né? Nisso, então, no âmbito inglês, além da França, foi muito difundido o livro Imitação de Cristo.
como eu já falei, era coisa para se entregar aos jovens na leitura, pelo fato de que era de fácil reprodução na imprensa e barato, né, e é um livro curto, né. Chegou às mãos de um jovem também chamado John Wesley, que em 1725, né, ele leu A Imitação de Cristo. John Wesley se tornou, ele era de origem anglicana, né, como já falei, surgiu a igreja anglicana na Inglaterra, né, e ele leu A Imitação de Cristo e se converteu, de certa forma, ao cristianismo, naquela época, depois que ele leu o livro Imitação de Cristo. Ele foi o fundador da igreja metodista, né, que é considerada, hoje ainda existe até hoje, né, e ele fez sua própria tradução do livro Imitação de Cristo, adaptando o texto às ideias que ele tinha, né, da própria igreja dele, da igreja metodista. O John Wesley também foi um precursor do abolicionismo também, ele era considerado um abolicionista e incentivou várias pessoas na Inglaterra também em relação ao abolicionismo e, como eu já mencionei, sempre lia e recomendava aos fiéis da igreja dele, na igreja metodista, o livro Imitação de Cristo. Os anglicanos liam também nos Estados Unidos, chegou aos Estados Unidos também, onde houve também reprodução do livro em larga escala, né? E John Wesley leu, como falei, se converteu a isso. Chegou às mãos também de outra pessoa que é muito considerada na história. Então imaginem a situação, né? O John Newton, ele era um traficante de escravos, ele atuava, né, nos navios negreiros, né, onde ele pegava os escravos na África e transportava para as Américas e por toda a Europa, para o Brasil inclusive também. E John Wesley não acreditava em Deus, não acreditava em nada, até que um dia o barco que ele estava à beira de ser destruído por uma tempestade muito forte, muito intensa. E isso fez com que ele começasse a pensar na própria vida, né? Diante da morte, as pessoas começam a refletir sobre a própria vida que ele teve, que estava levando. E lá onde ele estava, né, a bordo do navio, tinha uma versão do livro Imitação de Cristo, né, que foi traduzida pela Lady Margaret, né, e ele pegou esse livro e leu e alguns trechos, né, enquanto estava tendo a tempestade, e pensou: se esse livro apresenta algo relacionado à verdade, eu vou me converter se eu ficar vivo. Não deu outra, né? Pouco tempo depois a tempestade se encerrou e ele se converteu. Mas como a igreja católica na época estava ainda fraca na Inglaterra, né, tendo visto os conflitos que existiam, ele decidiu se tornar pastor da igreja anglicana, né? E também se tornou abolicionista, assim como John Wesley, né, tendo essas influências do livro Imitação de Cristo, né, que ele tanto relia, e passou a sempre ler e reler o livro. O próprio John Newton, né, ele compôs uma música que é muito bonita e é cantada hoje na igreja católica, inclusive, tá? No Reino Unido, cantada lá nos Estados Unidos, dos países de origem de língua anglicana, cantam não só nas próprias igrejas anglicanas, também nas igrejas protestantes, mas também na igreja também. O próprio Andrea Bocelli já cantou para o Papa várias vezes essa música. Ela está aí na segunda página também. É o trecho aí que eu vou cantar para vocês, o trecho, para vocês entenderem como a música é bonita. Ela é muito popular nesse âmbito anglo-saxão, na língua inglesa, etc., né? A música é mais ou menos assim. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Amazing grace. E aí a música continua. Essa música fez muito sucesso, né? Traduzindo sublime graça, como é doce o som que salvou um miserável como eu.
Uma vez eu estava perdido, mas agora eu fui encontrado. Estava cego, mas agora eu vejo. Foi a graça que ensinou meu coração a temer, e a graça aliviou meus temores. Quão preciosa essa graça se mostrou na hora em que de início eu criei. Então fez muito sucesso nessa época e serviu como instrumento para os abolicionistas utilizarem na época para abolir a escravidão. E no final do século XVIII, a própria Igreja Católica, através do próprio Papa, incentivava que os católicos libertassem seus escravos também. Então existia toda essa corrente e todo mundo lendo Imitação de Cristo também, especialmente os abolicionistas católicos também liam muito Imitação de Cristo. Então existia toda essa corrente do pessoal que lia. Outro exemplo também de protestante que leu é o George Fox, que é fundador dos chamados Quakers. Ele leu o livro A Imitação de Cristo e se converteu também, e a partir disso ele incentivava também a leitura do livro Imitação de Cristo, para vocês verem que a leitura expande para vários, mesmo sabendo que era um autor católico, muitos leram e consideravam porque o que está escrito é verdade em grande parte, né? O livro revela o que está nos evangelhos, né? E também o fato de que o livro tem uma ideia cristocêntrica, né? Nós vamos ver um pouco em relação a isso também, né? Que mais? Outro exemplo também de leitor do Imitação de Cristo é o William Wilberforce. William Wilberforce, ele leu Imitação de Cristo e foi influenciado por ele. Ele era um político da aristocracia inglesa, né, e ele leu o livro e decidiu se tornar pastor anglicano lá na Inglaterra. E conversou justamente com John Newton, que era esse ex-traficante de escravos e tudo mais. Conversou com ele e perguntou se ele devia virar também um pastor anglicano, etc. E o John Newton fez um grande feito nisso. Falou com ele que o local dele não era se tornar pastor, era se tornar político. E na política ele iria fazer um grande bem a muitas pessoas. E William Wilberforce, então, seguiu a política, se candidatou e foi considerado como se fosse deputado hoje, né, no parlamento inglês. E lá ele fez um projeto de lei muito importante para a história da humanidade, que é o ato que abolia o tráfico de escravos. Em 1807 ele foi aprovado, né, pouco tempo antes do John Newton falecer, né, John Newton que havia se convertido com a Imitação de Cristo. E, então foi fundamental o fato de John Newton ter se convertido lendo a Imitação de Cristo, repassar isso ao William Wilberforce, que também apresentou o projeto de abolição do tráfico de escravos, que por sua vez a Inglaterra, tendo esse ato aprovado, passou a proibir também o tráfico por toda a Europa, né? Toda vez que o navio inglês encontrava com outros navios que tinham escravos, os ingleses se libertavam. Então foi graças a esse empenho aí do John Newton, empenho do William Wilberforce, que foi proibido esse tráfico. Aqui no Brasil trouxe sérias repercussões, várias aprovações de projetos, até culminar também na Inglaterra em 1873 com um ato que abolia de vez a escravidão. E, como eu falei, por influências também da Igreja Católica na época, que progrediu em relação a isso, né? O próprio Papa ele, editou um documento em 1839 proibindo a escravidão. Já existiam vários outros documentos anteriores, né? Desde o século XVI já existia, mas foi mais intenso o movimento a partir que a Inglaterra proibiu. E isso trouxe mais força ao movimento abolicionista também, né? Enfim, outro também exemplo, e o fato também de que do movimento abolicionista ter se tornado mais forte na Inglaterra foi importante também para a restauração da Igreja Católica lá, né? Pelo fato de haver a contradição, o fato de estar libertando os escravos, não ter mais escravidão, enquanto que os católicos eram proibidos de vários direitos, não poderiam realizar vários atos, não poderiam, por exemplo, participar do parlamento, nem votar, etc. E em 1829 havia toda essa tendência de ser aprovado que os católicos participassem também na política e fossem livres para participar também de todo o plano, né, da Inglaterra, fossem justamente livres e houvessem não só a Igreja Anglicana, mas também a Igreja Católica presente. E em 1829 foi aprovado a restauração da possibilidade do católico ser parlamentar. E justamente 4 anos depois é que foi aprovada a abolição da escravidão, justamente pelo fato da influência da igreja ter crescido muito naquela época na Inglaterra. E com essa aprovação, justamente pela contradição, né? Nós estamos abolindo a escravidão e libertando os escravos e não estamos dando os mesmos direitos para os católicos, é injusto isso. Então vamos igualar e dar direitos para todos. E os católicos então voltaram a ter plenos direitos na Inglaterra também.
né? E com o passar do tempo, né, surgiu um movimento chamado Movimento de Oxford, na Inglaterra. Esse movimento visava analisar a história da igreja sobre a ótica de que havia uma ligação desde da igreja primitiva, uma linha temporal, passando por a Idade Média e chegando à época atual, e analisar isso, né, justamente para verificar a ideia da história da igreja anglicana. E muitos desses estudiosos do movimento de Oxford acabaram percebendo que existia uma linha reta da igreja católica, né, desde os seus primórdios até a época atual, e que essa linha foi quebrada na igreja anglicana, e passaram a se converter à igreja católica. Um deles era o cardeal Newman. E o cardeal Newman lia e relia o livro Imitação de Cristo. E também um dos membros do movimento de Oxford foi Thomas Kepler, e ele escreveu vários tratados, né, falando sobre a igreja anglicana, e leu também Imitação de Cristo e se converteu depois à igreja católica. Posteriormente, o cardeal Newman fundou vários oratórios. Ele era da ordem oratoriana, cujo qual é fundada por São Felipe Neri, que também lia e relia o livro Imitação de Cristo. Não só isso, incentivava a leitura nos seus oratórios também. E o cardeal Newman fundou várias igrejas, converteu várias pessoas, vários deles são bem conhecidos, né? Por exemplo, Ronald Knox, né, que foi um escritor, ele era padre anglicano, se converteu, se tornou padre católico e lendo Imitação de Cristo. Inclusive, ele começou uma tradução do livro Imitação de Cristo, mas acabou falecendo, né, antes de completar sua tradução. E ele dizia, né, que era necessário ter uma tradução em inglês que não refletisse mais os tempos como existia as traduções antigas, né? Ele queria uma tradução que fosse plenamente católica, com todos os trechos na íntegra, né? Porque existiam muitas traduções que cortavam, etc., editavam. E graças ao Ronald Knox que ocorreu a conversão do Chesterton, né? E Chesterton também lia a Imitação de Cristo. Outro também é Bernard Shaw, também leu a Imitação de Cristo e apresentou até um fenômeno que acontecia na época dele, né, no início aí do século XX. Ele dizia que os pais estavam dando de presente o livro A Ilha do Tesouro. E ele questionou uma dessas cartas, né? Só um tolo dá o livro A Ilha do Tesouro ou qualquer outro livro para os seus filhos, ao invés de dar o livro A Imitação de Cristo. Ou seja, na época dele existia já essa tendência de não dar mais os livros que fossem interessantes para os jovens, como era costume entregar o Imitação de Cristo, né? Então muitas pessoas liam desde a juventude até falecer, né, o Imitação de Cristo. Como eu falei, no momento da morte era uma leitura também frequente de várias pessoas e ao longo de toda a vida. Temos também, dentro dessa vertente da inglesa também, o próprio Tolkien, né, que é o autor dos Seus Anéis, do Hobbit. Ele lia com frequência o livro Imitação de Cristo. O C.S. Lewis, né, que é autor de Crônicas de Nárnia, ele uma vez foi questionado em uma carta para ele qual livro deveria ser lido de devocional, e ele recomendou justamente o livro A Imitação de Cristo. Há várias citações nos livros do C.S. Lewis sobre o livro Imitação de Cristo, e várias cartas também. Enfim, no âmbito inglês houve muito essa repercussão também do livro A Imitação de Cristo, né? Outros exemplos aqui também, a venerável Caterina Colompina e Auguste, né? Ela viveu no século XIX. Ela era de uma família muito pobre e ela trabalhava na lavoura, né? nas fazendas e tudo mais, e não tinha aprendido a ler e tudo mais. E tendo essa vida muito difícil, ela queria seguir a igreja, ela queria se tornar freira, porém não tinha condições de sair daquele âmbito que ela estava. Até que um dia ela começou a trabalhar próximo à fazenda onde morava um padre, e esse padre lia com frequência o livro Imitação de Cristo. E ela conversou com ele, e o padre falou: você não sabe ler uma das obras mais fascinantes que a humanidade já produziu? E ela: não sei ler nem mesmo os evangelhos, né? Então aí ele falou: eu vou te ensinar a ler. Pegou o livro Imitação de Cristo e ensinou a ela com o livro Imitação de Cristo. E ela hoje é venerável da igreja, venerável Caterina Colompina, né? Ela fundou a Ordem das Irmãs Josefinas, né? Ela se tornou freira depois e tudo mais. Outro exemplo aí também de pessoa que leu Imitação de Cristo e teve influência no âmbito da igreja também é o venerável Giuseppe Marchetti, né? Ele é de origem italiana, ele se tornou padre e ele era um missionário de São Carlos Borromeu. São Carlos Borromeu também leu a Imitação de Cristo. Tem uma citação aí do São Carlos Borromeu: a Imitação de Cristo é o livro dos livros, consolador do homem nesse mundo. Então São Carlos Borromeu, ele foi um cardeal italiano, fundou os primeiros seminários
na Itália, né, e para formar padres, né, e tudo mais. E ele é o santo protetor dos catequistas. E ele incentivava aí, né, basicamente nos seus seminários, a leitura da Imitação de Cristo, chegando ao venerável Giuseppe Marchetti. Giuseppe Marchetti, ele era italiano e veio para o Brasil. E ele ajudou a tentar converter e auxiliar os imigrantes italianos, né? E ele se tornou venerável aí também. Então, é outro exemplo aí de pessoa conhecida em relação ao livro. E existem vários outros exemplos, né? Tem também o exemplo Edith Cavell. Edith Cavell, ela era uma enfermeira durante a Primeira Guerra Mundial e ela auxiliava vários soldados e tudo mais. E ela ajudava os soldados ingleses a serem libertados, porque ela, pelo fato dela ser de origem inglesa, ela estava no hospital belga e ela soltava os presos e salvou mais de 200 vidas. E depois ela foi presa por causa disso, né? Foi presa pelos alemães. E na prisão ela lia Imitação de Cristo. Várias vezes, até que ela foi condenada à pena de fuzilamento pelo fato de ter libertado os ingleses e tudo mais. E na última edição, que ela teve a oportunidade de ler, ela anotou, assim, na versão da Imitação de Cristo dela, tinha várias anotações, ela anotou para o amado dela, que ela tinha, né, um relacionamento, e fez uma dedicatória para ele. A edição do Imitação de Cristo dessa Edith Cavell, ela é muito conhecida na Inglaterra, é a edição comentada por ela. A igreja anglicana queria meio que canonizar ela, mas até hoje não fez isso, né? Mas ela leu a Imitação de Cristo e tem essa versão também, foi bastante influente. A morte dela foi muito influente na Primeira Guerra Mundial pelo fato de ter sido um crime brutal, né? Matar uma enfermeira, e por ter feito o trabalho de salvar as vidas. E ela é reverenciada entre as enfermeiras como sendo a referência histórica também, e também na Primeira Guerra Mundial, né? E ela foi utilizada como propaganda depois anti-alemã, né, para vencer a Primeira Guerra Mundial, para demonstrar a brutalidade que os alemães tinham feito em matar uma pobre enfermeira que apenas lia o livro Imitação de Cristo, né, e tentava aplicar isso, né, e tudo mais. Deixa eu ver aqui mais. Temos também um fato muito interessante em 1920, em agosto de 1920, para ser mais preciso. A Primeira Guerra Mundial tinha terminado e a Polônia não tinha um exército. A Polônia tinha acabado de se tornar um país propriamente e não tinha um exército formado. E a Polônia então estava se formando como governo, ainda não tinha nada em termos administrativos, estava começando a se organizar as primeiras eleições e tudo mais. Existia a União Soviética, que agora já era comunista, desde 1917. E a União Soviética percebeu a oportunidade de invadir a Polônia, já que ela estava começando a se consolidar, começando a ter o seu exército. Então, a União Soviética invadiu a Polônia em agosto de 1920. E aconteceu um fato muito interessante na história da Polônia. Em 14 de agosto, né, um padre chamado Ignacy Skorupka, ele tinha 27 anos, ele era um capelão do exército polonês, havia se candidatado para auxiliar o exército polonês, que ainda é fraco, né? E ele estava auxiliando os soldados na guerra e sempre lendo para os soldados os trechos da Imitação de Cristo, especialmente as partes referentes à morte, né? O soldado caído, ele lia os trechos para confortar aquele soldado durante a guerra. E o Exército Vermelho, né, o exército da União Soviética, foi invadindo aos poucos a Polônia, destruindo cidades, invadindo cidades, até que chegou na própria capital, Varsóvia. E lá estava também o padre Ignacy Skorupka. E ele, então, auxiliou o exército e houve uma frente muito poderosa lá, onde o exército da União Soviética estava vindo, né, aquela frente de vários soldados chegando e atirando, e outra frente de vários soldados da Polônia. Então, imagine a cena, né? Aquela fileira de soldados e outra fileira de soldados vindo e atirando, e exigiu muita coragem dos soldados, né, poloneses, né, porque era um menor número, estavam com menos equipamentos e tudo mais, e o Exército Vermelho era muito poderoso em maior número e tudo mais. E logo eles tomavam muito tiro, vários morreram, e os soldados se agachavam e não levantavam justamente para não tomarem mais tiros, né? Até que o padre, que estava lá em meio aos soldados, levantou sua cruz no alto, né, e começou a correr em direção ao Exército Vermelho, sozinho. E todos os soldados que viram, que em grande parte eram católicos, viram o padre correr em direção ao Exército Vermelho, e incentivando isso, todos os soldados também resolveram levantar e seguir o padre. E aí foi aquela frente de exército correndo em frente ao Exército Vermelho. Porém, o padre, por
está liderando, né, os soldados poloneses, o padre acabou tomando um tiro e morreu naquela batalha, no dia 14 de agosto. Né, que foi justamente aí, próximo à morte aí do considerado também o Kolbe, né, que foi, também morreu nos campos, né, e deu a própria vida, né, morreu em sacrifício, também seguia a imitação de Cristo, embora eu não tenha achado citação relativa a isso, mas ele seguiu a imitação de Cristo. Provavelmente, como era comum na época, provavelmente ele teria lido também. Então, ele faleceu, o padre Ignacy Skopruka, nesse mesmo dia que o Exército Vermelho estava invadindo, que todo mundo estava temendo a morte, né, pelo fato do exército ser muito poderoso. Todos os diplomatas, todos os políticos, empresários haviam deixado a capital de Varsóvia. Só um diplomata permaneceu. E esse diplomata, ele se chamava Ambrogio Damiano Acceleraty, né? Ele é o único diplomata que permaneceu. Naquele local, enquanto ele escutava os barulhos, né, da guerra, a cidade sendo invadida, ele lia o livro Imitação de Cristo. Esse único diplomata que sobreviveu, que estava lá, né, na cidade, ele não representava um país, ele não representava empresários, ele não representava nada, ele estava representando a Igreja Católica, ele representava Cristo na Polônia, né? E mais tarde o próprio Papa da época percebeu isso, né? A coragem que ele teve de permanecer em Varsóvia, rezando sempre, lendo Imitação de Cristo, etc. Nomeou ele cardeal em 1921, um ano depois a esse ataque em Varsóvia, e em 1922, basicamente 2-3 anos depois, né, praticamente depois do ataque de Varsóvia, ele foi nomeado Papa. Ele foi nomeado Papa Pio XI. Né? Pio XI canonizou Thomas More, que leu Imitação de Cristo e incentivava a leitura. Pio XI canonizou Dom Bosco, que leu Imitação de Cristo e incentivava a leitura de Imitação de Cristo. Pio XI também lia Imitação de Cristo. Né? E aqui tem até a citação dele. O autor daquele livro de ouro, A Imitação de Cristo, né? É um dever ler os grandes livros como a Bíblia, A Imitação de Cristo. Relê-los é uma necessidade. Gostar deles é um presságio de grandeza. Então Pio XI leu, né, nos seus próprios documentos, enquanto o Papa recomendava, e denominou o livro, né, deu o título de Livro de Ouro. Né? Ele lia com frequência os livros, como era de costume ler todos os dias. Né? Pio XI, por toda a sua coragem, né, nessa história em Varsóvia, ele se tornou Papa e tudo mais, ele também incentivava a ação católica, né, que era uma espécie de reação aos movimentos fascistas, nazistas, etc. A ação católica era muito influente na Europa, e um dos seus membros da ação católica, que era incentivada pelo Pio XI, que leu Imitação de Cristo, era o beato Teresio Olivelli. Teresio Olivelli nasceu em 1916, morreu em 1945, na Itália. E ele era um dos membros aí da resistência, né? Membros da ação católica, membros da resistência ao fascismo e ao nazismo. E ele havia se formado em Direito, foi professor e tudo mais, e participava de lideranças para atuar contra o fascismo, especialmente o fascismo de Mussolini, né, e tudo mais. E ele foi preso justamente por essa ação de não colaborar com o regime fascista, e foi preso e encaminhado a um campo de concentração nazista. Nesse campo de concentração nazista, ele lia Imitação de Cristo. Nesse campo de concentração nazista, ele tentou catequizar as pessoas que estavam lá, ele percebeu a pobreza, o quanto as pessoas não conheciam sobre a igreja, e lia Imitação de Cristo, incentivava a leitura, dava aulas de catecismo no campo de concentração, né, incentivava a leitura do livro Imitação de Cristo. Né. E pelo fato de estar tendo essa ação de catequizar, de ler o livro, etc., pelo fato de ser um livro pequeno, portátil, né, era mais fácil os prisioneiros esconderem e tudo mais e levarem consigo na própria prisão. E ele dava essas aulas, ele foi visto como uma espécie aí de pessoa religiosa, e que era proibido nos campos de concentração ter essas atitudes religiosas e tudo mais. Os próprios soldados alemães que estavam naquele campo espancavam ele, batiam nele várias vezes para que ele parasse com esse ato de ler as obras, a Imitação de Cristo, ler o catecismo, etc. Né? Ele, mesmo assim, ele permanecia firme e continuava ensinando lá na prisão, no campo de concentração, e tudo mais. Só que chegou um dia que um dos prisioneiros, que era muito jovem, né, até, ele estava sendo espancado pelo soldado alemão, e ele, percebendo essa injustiça, ele mesmo se ofereceu
para ser espancado, para ser batido pelo soldado alemão. O soldado alemão, vendo que era ele, né, que era o Thérèse Olivelli, que é o catequista, né, do campo de concentração, começou a bater nele, né, vários chutes, socos e tudo mais, até que ele foi tão maltratado, tão espancado, que ele acabou morrendo em virtude disso, né. Ele deu sua vida para que o outro não fosse espancado até a morte, e ele acabou sendo espancado até a morte. E lia a imitação de Cristo. Ele se tornou beato, né, Beato Thérèse Olivelli, né, então membro da ação católica que era incentivada por Pio XI, que Pio XI, por sua vez, estava no mesmo local que estava o Ignace Scorupla, que também lia a imitação de Cristo. E se a gente voltar, as ligações são sempre interessantes, assim, né? Há sempre uma ligação com o livro, como eu falei, tanto na Inglaterra quanto na França também, e em vários outros países, há essa conexão no livro. Isso é muito fascinante, né? As pessoas passam uma para outra os ensinamentos do livro, a imitação de Cristo, e é algo muito interessante. Nessa mesma época também, que o Beato Thérèse Olivelli foi preso e morto, né, e tudo mais, existiam também outros levantes contra o nazismo, na Alemanha especialmente. Na Alemanha também, o livro Imitação de Cristo foi lido, é muito lido até hoje entre os luteranos, eu ainda vou falar um pouco mais sobre isso. Na Alemanha tinham várias resistências também contra o nazismo, né, por incentivo até mesmo secreto, muitas vezes, do próprio Papa. Um desses movimentos aí é o movimento da Operação Valquírias, né? Tem até o filme com o Tom Cruise, onde o personagem principal é aquele que tem um tapa-olho. Ele era católico, né? E o nome dele era Klaus Stauffenberg. Klaus Stauffenberg, ele era católico. A esposa dele lia com frequência para os filhos e para ela mesma o livro Imitação de Cristo. E ele pensou, né, numa atitude para matar Hitler, né? Colocar uma bomba e explodir e matar Hitler. Mas infelizmente teve insucesso e ele acabou sendo descoberto e foi fuzilado, né, em 1940 e poucos, 44 mais ou menos. Um dos sobreviventes desse levante contra Hitler era o Philipp von Boeselager. Ele sobreviveu, ele era um dos membros aí anti-Hitler, né? E ele disse que entre o exército havia um levante católico contra o nazismo, porque foi proibido em 1943 a missa de Natal entre os soldados, que era bem frequente uma missa de Natal, e vários generais que participaram, inclusive o Klaus Stauffenberg era um coronel, né, católico, vários generais começavam a fazer um complô contra Hitler e tudo mais, né? E muitos deles, como eu mencionei, liam. Dietrich Bonhoeffer é um pastor luterano, e ele leu também com frequência o livro Imitação de Cristo, né? Ele era considerado teólogo e pastor luterano. Foi uma resistência antinazista, muito conhecido no meio protestante, e ressaltada a teologia dele e tudo mais. A teologia dele, em alguns aspectos, se aproxima com o que está escrito no livro Imitação de Cristo, especialmente a questão de fazer obras de caridade, etc., né? E ele foi um dos conspiradores também contra Hitler, porém ele foi preso. E na prisão, Dietrich Bonhoeffer lia a Imitação de Cristo, né? E meditava com frequência, e ele foi enforcado em 1945, né? Poucos dias antes de Hitler se suicidar, ele foi enforcado, né? E lia com frequência, como já mencionei, a Imitação de Cristo, incentivava nas suas falas, né? Enquanto pastor luterano e tudo mais. Depois da Segunda Guerra Mundial, se encerrou, né, um momento histórico na Europa e no mundo, e começou a surgir então as ideias de formar um grupo que unisse os países, etc., né, formando as Nações Unidas. E um dos seus principais líderes, o segundo secretário das Nações Unidas, agora que estava recém-formado, o nome dele era Dag Hammarskjöld. Ele era um diplomata da Suécia, muito conceituado e muito querido, né, internacionalmente, etc. Foi até indicado para o Prêmio Nobel da Paz, etc. E ele foi até elogiado pelo presidente John Kennedy, né, que era católico. O John Kennedy disse para ele, né, que ele era o maior estadista do nosso século. Então esse diplomata sueco, ele lê com frequência o livro A Imitação de Cristo. Porém ocorreu, assim como John Kennedy misteriosamente foi assassinado, né, com um tiro, o Dag Hammarskjöld misteriosamente teve um acidente de avião e faleceu. E junto com ele foi encontrado apenas o livro Imitação de Cristo. Outro exemplo também de morte misteriosa, né, como já mencionei, John Kennedy foi uma morte misteriosa, o diplomata sueco Dag Hammarskjöld também foi uma misteriosa morte, a morte do próprio João Paulo I, né, que até hoje existem teorias sobre a morte dele também,
Mas segundo um dos membros da igreja, o Paul Part, né, que escreveu sobre a morte dele em 1980, ele disse que o Papa João Paulo I morreu lendo o livro A Imitação de Cristo. Ele disse que sentiu um mal-estar, né, no peito e tudo mais, médicos nenhum, e foi para o seu aposento, no seu quarto, onde ele foi ler o livro A Imitação de Cristo. E aí foi encontrado morto, né, e dizem que teve um ataque cardíaco naquele dia. Então ele lia também com frequência, esse é um indício, né, que ele lia com frequência o livro Imitação de Cristo, além dos outros papas anteriores, como eu já mencionei também. O fato é que o livro Imitação de Cristo ele foi muito influente em várias vertentes, em vários aspectos, em vários âmbitos, em vários países, e mais ou menos ali na década de 50 e 60 houve um certo declínio. Ele parou de ser uma tradição as pessoas, de entregar aos jovens a cópia do livro Imitação de Cristo. E algo que eu percebi nas minhas pesquisas sobre o livro Imitação de Cristo é que tem assim, praticamente nada sobre o livro Imitação de Cristo. Existem os livros sendo vendidos, mas informações sobre o livro, as conexões que são feitas, as histórias são bem raras de ser encontradas. Então, a maioria dessas citações que eu encontrei foram feitas em livros em francês, em italiano, em inglês, que eu tive o trabalho de ler e traduzir e trazer para vocês aí. Temos aqui as citações, aqui, por exemplo, do Pio X, na segunda página. Eu costumo ler um capítulo do Imitação todos os dias. Então, São Pio X lia todos os dias. Temos aí o Papa Pio XI, né, que eu já mencionei. Tem o Pio XII, que diz que o autor daquele livro de ouro, ou seja, chamava o livro Imitação de Ouro, Pio XII, né? Também aqui o Papa João XXIII, São João XXIII, será sempre o meu preferido e uma das minhas joias mais preciosas. Também aqui o São João Paulo II, né? A Imitação de Cristo, texto tão querido à tradição cristã espiritual. E aqui também o Papa Bento XVI, né? A Imitação de Cristo, esse texto de ouro da espiritualidade, que é um pequeno livro que remonta ao final da Idade Média. Temos aqui também outra citação do Conde Afonso Celso, que escreveu um livro, né, também relacionado à Imitação de Cristo, e onde ele coloca: A Imitação de Cristo, livro extraordinário, que depara conselho, advertência, consolação, lenitivo a quaisquer emergências da vida. Temos também aqui um filósofo, Leibniz, né, que é um filósofo e matemático. Ele leu também a Imitação de Cristo, e a citação dele diz o seguinte: A Imitação de Jesus Cristo é um dos mais excelentes tratados que já foram compostos. Feliz a pessoa que, não contente em admirar suas belezas, diligentemente se esforça em reduzir seus preceitos para praticá-lo. Temos aqui o Fontenelle, né, que eu já citei, também o Honoré de Balzac, também já citei. Outro exemplo aqui também, logo em cima na segunda página, temos aqui também a leitura sincera e refletida da Imitação de Cristo, livro cheio de unção e de sublimes verdades. Tem sido um bálsamo saudável a muitas chagas do coração e só tem produzido homens penitentes, contritos e até santos. Isso aqui é uma citação, né, do padre do Sacramento Lopes Gama, né, feita aí há muito tempo, né, no noticiário, no texto, né, que ele escreveu, chamou o Noticiador Católico em 1850. Então tem outras citações aqui também que eu posso mencionar, que eu coloquei. Deixa eu ver aqui. A própria citação, né, do Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola foi um soldado que lutava, né, em favor da Espanha e tudo mais, e acabou tomando um ataque, né, na sua perna, e teve que ficar na cama, e em sua cama, em seu leito lá, descansando e tudo mais, ele lia o livro A Imitação de Cristo, até que de certa forma se converteu. E aqui tem uma reprodução da biografia dele. Eu encontrei isso em um livro de 1674, né, tive um trabalho de procurar isso, escrito aqui pelo padre Luiz Gonçalves da Câmara, né, que foi o biógrafo do Santo Inácio de Loyola, e ele diz o seguinte: costumava o Santo Padre Inácio de Loyola, né, ler todos os dias um capítulo do livro de Tomás de Kempis, e era aquele que, segundo a ordem que levava em os recitar, se seguia. Mas depois do jantar e em outras horas do dia, tinha por costume ver e meditar algum capítulo, o qual, acaso e sem escolha sua, primeiro abrisse no livro, e sempre nele achava a doutrina acomodada ao estado de seu ânimo e espírito, e daquela matéria que o Santo Padre considerava em seu juízo e estava mais impressa em sua alma. E tão contínuo e familiar lhe era esse livro, que nunca se satisfazia de o ler, do qual usava sempre, e não a miúdo,
que em seus costumes, palavras, movimentos, finalmente em todas as suas orações, não fosse um vivo retrato e melhor cópia de tão saudável e excelente livro, e mais perfeitissimamente neles declarasse e exprimisse seus preceitos e conselhos. E aquele que mais familiarmente e mais vezes conversava com o Santo Padre, nele se lhes estava representando o livro de Tomás de Kempis, cuja lição não só louvava, mas encomendava muito a todos os com quem tratava. Ou seja, o Santo Padre Inácio de Loyola leu com frequência, lia todos os dias, não só lia todos os dias cada capítulo, como de vez em quando ele pegava o livro e sorteava a página e lia aquele ensinamento. E sempre as pessoas que mais próximas dele também liam por sua influência também. E na própria ordem que ele fundou, né, dos jesuítas, é feita a recomendação da leitura do livro Imitação de Cristo como reflexão diária e tudo mais. Outro exemplo aqui também de santo que leu com frequência foi o São João de Ávila. São João de Ávila viveu em 1499 até 1569 e ele foi um dos primeiros tradutores do livro Imitação de Cristo. E ele diz: um companheiro fiel, conforto nos trabalhos, um professor em suas dúvidas, uma arte para orar ao Senhor, uma regra para viver, uma confiança para morrer, um que diz de você o que você mesmo não alcança. Então, São João de Ávila, né, recomendava a leitura também do livro Imitação de Cristo. Né. Outro exemplo aqui de beato, né, o beato Luís de Granada, né, que em breve vai se tornar santo também. Ele leu também com frequência e traduziu a Imitação de Cristo com o outro título chamado Contempus Mundi. E ele disse o seguinte: encontramos nesse livro o remédio para todos os males da alma, um maná escondido para aqueles que gostam das delícias do Espírito, uma luz inextinguível que nos ensina a conhecer uns aos outros e ver o que nós mesmos não alcançamos, e finalmente a ciência da salvação que nos leva a viver e a morrer como verdadeiros cristãos. Então, bem influente aí para o beato Luís de Granada. Temos aqui o São Carlos Borromeu, como eu já falei, né? O santo protetor dos catequistas, leu com frequência e recomendava a leitura. São Roberto Bellarmino, que viveu entre 1542 e 1621, ele cita no prefácio aí que eu já mencionei do livro de 1674, ele, em suas memórias, ele cita que leu com frequência e gostava muito do livro Imitação de Cristo. A citação do São Roberto Bellarmino é a seguinte: este opúsculo é utilíssimo e com razão em toda a igreja com aplausos universal foi de todos recebido e frequentado e nas línguas das mais das nações traduzido. Eu, em verdade, desde minha adolescência e ainda até minha velhice, muitas vezes o li e tornei a ler esse grande livro. E por mais vezes que o lesse, sempre me pareceu novo e ainda agora é para mim muito agradável. Então, São Roberto Bellarmino lia com frequência, e leu na adolescência e relia. Como eu falei, era um costume, né, entregar na adolescência o livro A Imitação de Cristo, né, nessa época dele já era um costume também. E ele leu com frequência, e até mesmo na sua velhice, ao reler o livro várias vezes, ele percebeu quanto que era agradável a leitura. Né. Outro santo aqui, São Francisco de Sales, né, que eu já mencionei. São Francisco de Sales escreveu o livro A Filoteia, e ele leu com frequência o livro. E tem aqui a citação dele em relação a esse livro e outro livro que ele estava lendo na época. Né? Ele estava lendo dois livros, né, que é o livro do Imitação de Cristo e lendo também o livro O Combate Espiritual, de Laurent Scupoli. E a citação é referente a esses dois livros. Esses dois tratados foram compostos por dois autores realmente inspirados pelo Espírito de Deus. E embora apresentem títulos diferentes, podemos dizer de cada um deles: non est inventus similis illis, ou seja, não foi encontrado semelhante a ele. Então, para São Francisco de Sales, o livro Imitação de Cristo foi algo inspirado pelo Espírito de Deus, né? Demonstrando aí que não há autoria propriamente, né, nele, mas que trouxe influência para vários santos, e era uma obra considerada muito, muito querida, né, pela igreja também. Um outro exemplo aqui é o São João Bosco. Né? São João Bosco estava na época do seminário, e ele lia com frequência várias obras clássicas, né, que eram recomendadas para ele, né, inclusive vários livros aí de Homero, né, obras clássicas do grego, em latim e tudo mais. E nessa leitura, né, como ele diz aqui, fábulas pagãs, ele tinha uma certa eloquência, né? Nesses escritos tem a eloquência. Ele queria encontrar isso também na Igreja Católica. E ele não estava encontrando essa eloquência, que é a arte de escrever
com certa voltura assim, e direcionado ao público, etc. E nessa procura ele acabou encontrando o livro Imitação de Cristo, que trouxe para ele a inspiração que ele estava procurando, né? E aqui tem um trecho bem grande até, né, que eu coletei das memórias do São João Bosco, né? Ele diz aqui: acostumado com a leitura dos clássicos durante toda a secundária, como também das figuras enfáticas da mitologia e das fábulas pagãs, não encontrava gosto nos escritos ascéticos. Cheguei a convencer-me que a boa escrita e eloquência não poderia se conciliar com a religião. Então veja quanto ele falou, né? A boa escrita e eloquência não tinha relação com a religião. Ele chegou a concluir isso até mesmo porque incentivavam isso a ele na época no seminário. Mesmo as obras dos santos padres, que pareciam obras limitadas, com exceção dos princípios religiosos que eles expunham com clareza e força. Isso era consequência das conversas com pessoas da igreja, muito instruídas em literatura clássica, mas pouco respeitosas com as grandes obras da igreja que não conheciam. Então, quem ensinava para o São João Bosco na época no seminário conhecia muito de literatura clássica, ele elogiava muito as obras clássicas, mas não conheciam com profundidade, como ele diz aqui, as obras da igreja. Ele continua, né? Até que no segundo ano de filosofia, fui um dia fazer uma visita ao Santíssimo Sacramento. E por não ter o livro de orações em mão, peguei a Imitação de Cristo e li o capítulo sobre o Santíssimo Sacramento. Ao considerar atentamente a grandeza do pensamento, o modo claro e ao mesmo tempo ordenado e eloquente com que se expunha às grandes verdades, disse para mim mesmo: o autor desse livro era um homem culto. Continuei uma vez e outra vez lendo esse livro de ouro, e não demorei para perceber que uma só de suas linhas continha mais doutrina e moral que todos os grandes volumes dos grandes clássicos antigos. Então, o São João Bosco viu aí a riqueza do livro Imitação de Cristo, e elogiou, chamando o livro de ouro, né? E viu aí que uma só linha do livro Imitação de Cristo é mais relacionada, tem mais grandeza, né, do que em matéria de doutrina, de moral, do que os grandes clássicos que ele havia visto no seminário, que os professores diziam para ele que eram eloquentes, que eram bem escritos, etc, etc, né? Então o livro Imitação de Cristo foi para ele uma porta aí para criar um certo gosto até mesmo das leituras mais antigas da leitura religiosa, né, especialmente aí dos santos padres, etc. Nesse livro aqui que o Dom Bosco escreveu, né, o cristão preparado para a prática de seus deveres, esse livro aqui vem junto, né, junto com os livros da minha biblioteca católica, né, para quem assina, um livro pequeno, onde o Dom Bosco dá os conselhos aí para o jovem cristão que quer seguir bons preceitos. Na página 22, ele fala sobre a leitura espiritual e a palavra de Deus. E aqui ele recomenda o livro A Imitação de Cristo, onde ele diz o seguinte aqui: além das orações da manhã e da noite, né, orar de manhã e orar à noite, exorto que você destine um tempo dedicado à meditação de algum livro espiritual ou de doutrina, como, por exemplo, A Imitação de Cristo. A Filoteia de São Francisco Sales, que leu A Imitação de Cristo. Preparação para a morte de Santo Afonso, Maria de Ligório, que também leu A Imitação de Cristo, também foi influenciado. A Vida dos Santos e outras obras semelhantes. E ele continua, né, Dom Bosco: a leitura desses livros, né, que inclui o Imitação de Cristo, fornecerá grande proveito para a tua alma. Será, pois, duplo o teu mérito diante de Deus se você ensinar os outros, ou mesmo ler para eles tudo quanto aprendeu com essas boas obras. Então, Dom Bosco não só lia, como recomendava a leitura e recomendava que as pessoas lessem para as outras pessoas, divulgassem o próprio livro Imitação de Cristo, né? Então, é uma riqueza muito interessante, e é isso tudo feito em uma pesquisa que eu fiz em alguns dias, né, que tive o trabalho de procurar. Mas se nós investigássemos mais a história do livro Imitação de Cristo, nós teríamos aí muita coisa em relação à própria obra, né? Temos aqui vários doutores da igreja que leram a obra. Todos os doutores da igreja, desde o livro ser mais conhecido no ano de 1400 e alguma coisa, todos leram e foram influenciados pelo livro Imitação de Cristo. Então, todos os doutores da igreja, após a publicação do livro, que são Santa Teresinha do Menino Jesus, que eu já mencionei, o próprio texto, São João de Ávila, também já mencionei, São Francisco Sales, né, Filoteia, já mencionei, São Roberto Bellarmino, também citei,
né? Santa Teresa de Ávila também leu com frequência a Imitação de Cristo, incentivava a sua leitura, né? Embora não tenha encontrado, mas creio que deve existir alguma citação dela. Santo Afonso Maria de Ligório também leu, não só leu, como ele escreveu esse livro aqui, Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, né? Onde tem muita inspiração do livro Imitação de Cristo, né? Isso aqui vem junto dessa edição aqui da minha biblioteca católica. Que mais? Outros santos. São João da Cruz também leu com frequência o livro Imitação de Cristo, né? São Pedro Canísio também leu com frequência o livro Imitação de Cristo. E São Lourenço de Brindisi. Todos os doutores da igreja, então, posteriores à publicação da Imitação de Cristo, leram, e não só leram, como leram frequentemente, todos os dias, os livros aí, né? Chancelando e demonstrando que entre os doutores é recomendado, é um livro consagrado, considerado aí, né? Outros leitores conhecidos aí que eu já citei: Dom Bosco, né, já mencionei. São Carlos Borromeu, também já citei. São Tomás More, Santa Bernadette, também leu com frequência. São Felipe Neri, que foi e lia com frequência também, até mesmo por influências que ele teve na época de receber a obra. São Vicente de Paula, São João Maria Vianney, Santa Luísa de Marinac, Beato Cláudio de la Colombière, São Benedito José Lab, que também já citei. São Pio de Pietrelcina, né, também leu com frequência. São Pio V, né, São João 23, São Cabel Marklof. São Cabel Marklof era bem interessante, né? Ele é da Líbia, né, e seguiu o rito maronita, né, e ele se tornou um monge, queria ser eremita e foi para o deserto, onde lá ele permaneceu sempre em oração e lia sempre o Evangelho e, não é surpresa, mais o livro Imitação de Cristo. Então, ele se tornou monge e foi canonizado também por ser considerado um santo milagreiro. Na própria época em que ele era vivo, fez muitos milagres. E dizem que quando ele morreu, luzes apareceram na época e tudo mais, e o próprio corpo dele foi encontrado incorrupto, né, e onde havia um óleo que saía do corpo dele e tudo mais. Tem outro aqui: Beato Teofônio Venati, Beato Terésio Oliveira, que já mencionei, Beato Cardeal Lima, que vai se tornar santo ainda esse ano, Venerável João Paulo I, né, que eu já mencionei, Venerável Mariana de São José, Venerável Caterina Carolina e Augusto, que já mencionei, Venerável Giuseppe Marchetti, Columba Marmion, foi um escritor famoso, né, na época dele, Bossuet, que foi um escritor também muito famoso, Voltaire, que leu, e embora seja anticatólico, ele também elogiou o livro, Ronald Knox, também, que já mencionei, George Bernard Shaw, Caspar Scheffelfeld, Johann Arns, Samuel Johnson, George Eliot também é escritor famoso aí, Thomas Merton também escritor, C.S. Lewis já mencionei, J.R.R. Tolkien, né? Franz Liszt foi um pianista muito famoso e muito consagrado. Ele é considerado aí um dos maiores pianistas que já existiram, competindo com Chopin na época dele, né? E inclusive ele viveu uma vida vazia, como se dizer assim, né? Ele vivia uma vida boêmia, né, sem instruções, e só tocava piano. Ele é conhecido como sendo a primeira celebridade. Antigamente as pessoas iam em peças de teatro, em orquestras, né? Elas não iam para ver uma pessoa tocando. Ele foi o primeiro a inaugurar isso, de ter um show exclusivo só com uma pessoa, propriamente, né? E ele tocava piano e fazia os próprios shows, né? Então é a origem da celebridade única, né, pode-se dizer. E depois, no final da vida dele, ele se arrependeu muito das coisas que ele fez, né, da boemia que ele viveu, da forma com que ele viveu. Embora quando ele era jovem, com 18 anos, ele tinha dito que queria ser padre, e o pai dele não permitiu, porque queria ganhar dinheiro com os shows dele, né? Então ele permaneceu nessa vida do mundo, pode-se dizer, e quando ele se tornou mais velho, ele decidiu ler a Imitação de Cristo, né? E as lágrimas caíram e ele se converteu. Depois ele se tornou sacerdote da Igreja Católica e continuou ainda ensinando música, ainda muito considerado. Franz Liszt. Beethoven, quando ele estava doente, um médico visitou a residência de Beethoven, e lá na residência dele havia uma Bíblia, o Novo Testamento, e a Imitação de Cristo, bem gasto, né, bem lido. Então Beethoven com frequência lia também a Imitação de Cristo. Ampère também foi um cientista considerado famoso, também leu. Félix do Jardim foi um botânico e cientista, também leu. Hugo Vasto, né, também, que era um escritor argentino, também leu com frequência. Charles Gordon, que era um soldado que levava toda a batalha, ele levava a Imitação de Cristo no bolso assim, da camisa. Dietrich Bonhoeffer, que eu já mencionei, que era pastor luterano.
Dag Hammarskjöld, que já mencionei, que era diplomata suécio, né, da Suécia, John Wesley, já mencionei, John Newton, Swami Vivekananda, que é o criador da religião considerada Vedanta, né, Vedanta, alguma coisa assim. Ele leu as obras da imitação de Cristo e traduziu para a língua hindu, né, para a religião hindu também, etc. E foi considerado aí um dos precursores, né, nessa coisa de traduzir a imitação de Cristo para para a religião dele propriamente, né. Baron Gaston de Jean-Baptiste de Ghent, também já mencionei, Edith Cavell, já mencionei, Pierre Corneille, Louis XVI, Maria Teresa da França, Lady Margaret Beaufort, Catherine Parr, William Wilberforce, Thomas Kepler, George Fox, Honoré de Balzac, Leibniz e Nietzsche. Como assim Nietzsche leu Imitação de Cristo, né? Muitas pessoas perguntam. Essa que é a questão. Os intelectuais, antigamente, eles tinham seus preconceitos, tinham suas visões, porém eles liam, porque eles percebiam que o livro Imitação de Cristo era um dos livros mais lidos da história da humanidade e, evidentemente, deveria ser lido, né? Não só lido, como ser meditado também, né? E quem são os críticos, né? O próprio Nietzsche, ele criticou a obra. Isso é interessante. Ele fez em um de seus livros, ele fez uma crítica que está aí antes da música da Amazing Grace, né? Friedrich Nietzsche, no seu livro Crepúsculo dos Ídolos, fez uma crítica ao livro Imitação de Cristo. Mas é importante dizer que existiram críticas em relação ao livro Imitação de Cristo, mas bem poucas, né? O que eu consegui achar foi de Nietzsche e de outra pessoa que nós conhecemos, como Leonardo Boff. São os únicos dois assim, mais conhecidos que eu vi que teceram críticas em relação ao livro Imitação de Cristo. O filósofo Nietzsche, ele diz o seguinte sobre o livro Imitação de Cristo: a Imitação de Cristo é um dos livros que não posso tomar nas mãos sem experimentar algo como uma repugnância fisiológica. Exala um perfume de eterno feminino, para o qual se necessita ser francês, ou pelo menos wagneriano. Esse santo tem uma maneira de falar do amor que excita a curiosidade das parisienses. Disseram-me que o mais avisado dos jesuítas, Auguste Comte, que desejava conduzir os franceses a Roma pelos desvios da ciência, se inspirou nesse livro. Acreditou a religião do amor. Então, Nietzsche sentia náuseas quando ele lia o livro Imitação de Cristo. Algo bem interessante de ser notado. E ele diz que Auguste Comte lia também com frequência, e não só lia, como queria utilizar as ideias da Imitação de Cristo nas suas ideias do positivismo, etc., né? Então é interessante isso. O outro crítico que eu já mencionei é o Leonardo Boff, né? O Leonardo Boff diz o seguinte: a linguagem do livro é muito dualista. Por um lado o mundo, por um lado Deus, por um lado a alma, por um lado a graça. E a teologia do Concílio Vaticano II, que é a teologia da Igreja, procura unir tudo isso, né? Unir mundo e graça, né, e tal, dentro da perspectiva da criação e do reino de Deus. Ele falou isso aqui em 2016, quando ele apresentou sua própria tradução do livro Imitação de Cristo. Ele fez a própria tradução e, segundo ele, era necessário fazer um rearranjo no livro Imitação de Cristo com a luz do Concílio Vaticano II, segundo ele. E não só ele fez essa própria tradução com o seu arranjo, ele fez também um texto próprio chamado Segmento de Cristo. Então ele colocou a tradução dele do livro Imitação de Cristo e, como apêndice, o livro que ele escreveu, O Segmento de Cristo, e publicou isso pela própria editora Vozes, né, que é a que publica mais o livro Imitação de Cristo. Tem várias edições e ela publicou pela editora Vozes o livro do Leonardo Boff na sua versão também. Mas aí a gente pergunta, né? Então percebemos que quem critica não é lá muito católico, ou tem uma certa ideia que contradiz a igreja, né? O Leonardo Boff foi criticado pela igreja, foi reprimido, né? Até mesmo por então cardeal Ratzinger, né? E tudo, pelas ideias que ele tem, que muitas são contrárias à igreja. E Nietzsche também, né? Que é considerado aí também muitos aí anticatólico também. Voltaire também, apesar de ser anticatólico, ele elogiou o livro, né? Ele soube reconhecer a preciosidade que é o livro Imitação de Cristo. Então nós podemos perceber que vários santos, todos os santos autores, depois da publicação do livro, e vários outros santos foram influenciados e se converteram e trouxeram aí o que achavam sobre o livro, né, incentivaram a leitura e tudo mais. Com isso nós podemos perceber que o livro é altamente católico, né, não tem como dizer que ele não é católico pelo fato de ser escrito por um católico, destinado aos católicos e tudo mais. Porém, como houve muito sucesso
como falei, no século XVI, e houve a questão da Reforma Protestante, Martinho Lutero leu o livro Imitação de Cristo também. E lia, não só lia, como lia com frequência. Justamente pelo fato de estar muito voltado à ideia de seguir Cristo. Fala muita coisa da Bíblia, do que Jesus disse, né, etc. E não explora outros aspectos. Então, ele via isso como sendo um precursor da Reforma Protestante. E o luteranismo pegou essa ideia de ter a centralidade no Cristo e permaneceram com a leitura de Imitação de Cristo. Então, por isso que a Igreja Luterana lê até hoje o livro Imitação de Cristo. Porém, algumas versões protestantes que existem retiram o último capítulo. Né? O último capítulo fala da Eucaristia, fala sobre o Santíssimo Sacramento, etc., que é algo muito propriamente católico. Então, às vezes, há versões protestantes que têm os 3 primeiros livros e ignoram o 4º livro. Há versões que há comentários por um pastor protestante para falar, não, isso aqui é muito católico, não se segue, etc. Né? Então, há essa ideia. E os luteranos leem até hoje com mais frequência, eu diria até, do que os católicos, pelo que eu percebi na internet. Né? E existe também outras tendências, outras igrejas, né, na Inglaterra, como eu já mencionei, né, nos Estados Unidos, leem com frequência o livro Imitação de Cristo. Eu poderia citar outros santos que eu não encontrei na biografia, mas pelo fato de ser muito comum na época e ser considerado best-seller, muitos outros santos com certeza leram a obra, né? E por isso, como eu disse, centralizado aí na ideia da imitação de Cristo. E é por isso que é tão importante a autoria. Agora sim nós voltamos de novo à ideia da autoria. Por quê? A tendência moderna nossa é sempre achar um autor para criticar esse autor com base no tempo em que ele vive e com base nas influências que ele sofreu para ver, Tomás de Kempis foi influenciado pela devoção moderna, então tem tais ideias dessa coisa. Foi influenciado por Mestre Eckhart ou não sei, talvez foi. Coloca lá no livro e usa isso como meio para criticar a obra Imitação de Cristo. Né? Ou o fato de ele ter sido um agostiniano, holandês, para demonstrar sua proximidade lá com aquela região de Martinho Lutero, com a ideia de agostiniano, etc., para demonstrar que ele era um precursor. Os protestantes fazem muito isso. Né? Tem até livros, os precursores do Martinho Lutero. Aí nos livros dos precursores colocam lá Tomás de Kempis como precursor. Né? Quando ele, na verdade, como eu já mencionei, não há certeza quanto à sua autoria. Né? E como eu já mencionei, o livro é anônimo. Né? E outros ainda colocam, né? Como eu falei, ocorreu disputas nas próprias ordens para definir quem era o autor. Então isso é fundamental, saber quem é o autor iria determinar as ideias que estavam na própria época dele, definir essas ideias iria ser objeto de crítica, mas sabiamente o autor ele permanece anônimo. Então por isso que eu critico muito esses editores que colocam Tomás de Kempis como sendo autor. Né? Poderia atribuir ele o primeiro texto latino escrito, né? Ele copiou o primeiro texto, mas não a autoria propriamente. Tanto é que existem ideias que dizem, né, que há ideias de Mestre Eckhart, alguns enxergam o Mestre Eckhart aqui. Teve até um doutor em Tomás de Aquino, em 1941, ele cita, né, nas suas teses dizendo que o livro foi escrito por São Tomás de Aquino. Né? Outros ainda dizem que foi São Bernardo de Claraval, outros falam que foi São Boaventura. Cada um enxerga basicamente a ideia e a doutrina que ele quer enxergar no livro, pelo simples fato que nada mais faz do que comentar o que Jesus disse nos evangelhos e colocar uma versão, uma ideia mais clara. Né? Então todos querem para si, para demonstrar, esse teve influência, esse pertenceu à minha ordem, ou esse teve a influência de tal pessoa, então portanto ele se caracteriza na ideia que eu defendo, etc. E, então é algo altamente questionável, daria outra conferência só para tratar sobre a autoria, sobre as várias teses que estão em torno disso. Né? Então, existiu essa série de críticas, como eu já mencionei, em torno do livro. Mas o livro, ele é católico, com certeza, nós verificamos e vimos que vários santos citam e tudo mais. Porém, em 1929, o livro Imitação de Cristo foi colocado no Index Prohibitorum da igreja. E isso é algo muito questionável, né? E nessa época foi colocado e houve muita repercussão na época para os textos. Eu pesquisei isso nos jornais da época. Eu tive o trabalho de olhar os jornais da época, além de ler os livros das biografias com os textos. Também li os jornais com várias pesquisas, jornais em inglês, em alemão, francês
italiano. E vários jornais falavam, que absurdo, como puderam colocar o Imitação de Cristo no Index, né? Será se houve algum erro, alguma coisa, etc. Um francês, Pierre Miller, né? Ele escreveu um artigo, né, chamado O Index e a Imitação de Cristo, onde ele teceu críticas na época ao Index por ter colocado a Imitação de Cristo lá. E houve muita repercussão, muitas pessoas enviaram cartas para a Santa Sé e tudo mais, para questionar por que colocaram o livro Imitação de Cristo no Index, né? Sendo que vários santos já citam, vários santos se converteram, várias pessoas tiveram sua conversão em relação a ele. E aí houve a resposta. E foi esclarecido que o livro estava no Index não por ele mesmo, não pelo seu conteúdo. Foi esclarecido que ele estava no Index pelo fato dos comentários. Os comentários que foram feitos em uma edição que eram pertencentes ao Index, que eram proibidos. Que são os comentários de um chamado Sebastian Castillon. Sebastian Castillon foi adepto da Reforma Protestante, ele faleceu no ano de 1565. E ele pegou a Imitação de Cristo pelo fato da França, como eu falei, defender muito o livro Imitação de Cristo, ele fez sua própria tradução e fez seus comentários. Então os comentários de Sebastian Castillon que constaram no Index, não o próprio Imitação de Cristo. Então foi considerado, e as pessoas depois se acalmaram, né? E foi visto aí como sendo uma obra consagrada e tudo mais. Porém, com o passar do tempo, surgiu uma tese, duas teses de doutorado, em 1957, 1951 e 1957. Essas teses procuravam saber quem era o autor do Imitação de Cristo. E eles tomaram a conclusão que seria Tomás de Kempis, né, também. E aí, por isso, hoje, a grande maioria dos livros colocam como autor Tomás de Kempis, pelo fato de essa tese dizer que ele seria o autor. E altamente questionava essa tese, como eu já mencionei. Logo depois, 3 ou 4 anos depois, surgiu um livro com o Goethe Groth, né, que seria o mestre do Tomás de Kempis, e ele seria, na verdade, o autor, porque surgiu a publicação do diário dele, e aí diziam que ele seria, na verdade, o autor, etc. Então ainda permanece questionável quem seria o autor do Imitação de Cristo e tudo mais. Então, com isso eu encerro essa conferência. Espero que vocês tenham gostado da grande pesquisa que eu fiz, várias madrugadas aqui, lendo em francês, lendo em italiano, em alemão, em trechos e tudo mais. Há muitas coisas a ser ditas sobre a Imitação de Cristo, pouca coisa na internet. Eu vi apenas 2 ou 3 vídeos que recomendavam a leitura, né, mas nada que fosse muito profundo sobre a história e sobre a importância do livro Imitação de Cristo. E eu espero que colocando esse vídeo na internet faça essa diferença para preencher um pouco dessa ideia. Então, é interessante que as editoras republiquem o livro Imitação de Cristo. Por quê? Especialmente os livros, a grande maioria está em domínio público, as traduções. Essa tradução aqui mesmo do Imitação de Cristo foi feita pelo padre Roquette, com as suas reflexões. Está em domínio público porque publicou em 1840 e ele faleceu em 1870. Então é altamente possível pegar o texto e republicar de forma gratuita, sem pagar direitos autorais. Essa tradução também foi feita por um padre que já faleceu, né? Ele faleceu, mas os direitos também já estão em domínio público. Também aqui é do padre Leonel Franca, né? Republicado aqui pela minha biblioteca católica, também está em domínio público o próprio texto, porque ele já faleceu, já entrou em domínio público, facilmente reproduzido também. Essa tradução também do Imitação de Cristo pelo bispo do Maranhão, que é do século XVIII, também está em domínio público. Então, há textos e traduções que podem ser publicados com um preço barato, né? Esse aqui mesmo foi bem barato e acho que seria possível de ser republicado sem o nome do autor, especialmente sem o nome do autor, porque isso faz toda a diferença, como eu já mencionei, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em seguida, abriremos as perguntas, né? Que eu irei encerrar a gravação. Agradeço a todos que estiveram assistindo ao vídeo até agora e é isso aí.